Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e de majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, e tomas as nuvens por teu carro, e voas nas asas do vento. Até aqui a leitura. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Como eu mencionei antes, vou ministrar sobre o tema glorificando a Deus, obedecendo ao seu chamado. Então eu quero que todos os meus amados irmãos aqui presentes saibam que você está aqui porque você obedeceu a um chamado. Ah, pastor, chamado não é só para quem é pastor. Chamada ministerial é uma coisa. Chamado para exercer um ministério, isso aí Deus capacita conforme Ele quer. Nem todo mundo vem para a igreja para ser pastor. Nem todo mundo foi chamado para ser diácono. Nem todo mundo da igreja foi capacitado para ser evangelista. Nem todo mundo foi capacitado para ser cooperador. Deus chama, capacita com chamadas ministeriais, visando um resultado, um bom resultado na sua obra de evangelização. Então Deus capacitou com chamadas ministeriais a certos servos a quem Ele capacitou dessa maneira, visando uma finalidade na sua obra. Agora, pastor, e os demais irmãos da igreja? E os demais crentes em Jesus? Eles também têm um chamado? Sim, chamados para cumprir aquilo que Jesus deixou através de Marcos, relatado no capítulo 16 do Evangelho de Marcos 16:15. Ide, portanto, por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então essa missão evangelizadora é para todo crente. Ali não diz, pastores, ide por todo mundo e pregai. Ali não diz, somente os chamados, que têm chamados ministeriais, é que têm a incumbência de proclamar o Evangelho de Cristo. Isso é para todo crente em Jesus. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Amém. Então, cada um que ouviu a palavra de Deus, que ouviu a voz de Deus através da pregação da palavra, ouviu aquele vinde a Cristo para ser salvo, ouviu aquele convite especial do Espírito Santo no seu coração. Às vezes você estava lá fora, como um incrédulo, mergulhado em tantas coisas erradas, em tantos vícios, mas como é que a gente pode explicar uma coisa dessa, que um dia uma pessoa, às vezes numa condição dessa, escravizado pelo pecado, morto em delitos e pecados, daqui a pouco uma pessoa dessa está dentro da igreja louvando ao Senhor e falando que foi curado, liberto e transformado pelo poder de Deus. É a ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo usa a boca dos crentes. Pastor, como é que o Espírito Santo vai tocar o coração de um ímpio lá fora? Será que a gente tem que ficar assim, Senhor, vai lá fora e toca o coração? O Senhor falou nós, ide e pregai, ide e proclamai. Mateus 28, do 18 ao 20, está relatado o que lá? A comissão dada por aquele que tem toda a autoridade, que recebeu toda a autoridade. Jesus ressuscitou,
E em Mateus 28, do 18 ao 20, fala: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide. Olha aqui o ide. Portanto, ide é para ir. E fazer discípulos de todas as nações. O que é fazer discípulos? Chamar as pessoas para aprender. A palavra discípulo quer dizer aluno. O que aluno faz? Quando o aluno vai para a escola, ele vai para dar aula? Não, ele vai para aprender. Vai aprender daquele que sabe e vai ensinar ele. Então isso significa a palavra discípulo. E Jesus falou: ide e fazei discípulos. Tragam as pessoas para aprenderem na casa de Deus a palavra do Senhor. E ele diz mais, a ordem de Jesus foi extensa. Olha que ele estava falando ali para os seus discípulos, mas ele já estava falando profeticamente para séculos e séculos e séculos posteriores, porque ele estava falando da obra da igreja. Ele falou: fazer discípulos de todas as nações. Olha ali, Jesus nem ia falar para 12, vocês vão ter que andar o mundo inteiro. Não, ele estava falando da igreja. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aí no versículo 20, ele conclui dizendo: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus seja louvado. Que maravilha, irmãos! Quando às vezes eu paro para meditar em Mateus 28, 18 ao 20, me vem um fortalecimento tão grande, porque eu estou servindo aquele que falou: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. O que eu estou obedecendo, pregando o Evangelho, proclamando a palavra, ministrando, ensinando, orientando, instruindo, na verdade, eu estou obedecendo aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. E ele que mandou: vão e façam discípulos, tragam pessoas para serem meus seguidores, tragam pessoas para aprenderem a minha palavra. E isso cabe a cada um de nós, fazer discípulos de todas as nações. Olha que Jesus falou: de todas as nações. Então, irmãos, façam discípulos no seu bairro, façam discípulos no seu município, façam discípulos na sua cidade, façam discípulos na sua pátria, na sua nação. A oração do justo, diz a Bíblia, pode muito nos seus efeitos. Ore a Deus, peça para Ele colocar pessoas na sua frente. Fale: Senhor, eu sou um instrumento nas mãos do Senhor para proclamar a Tua palavra. Que eu tenha oportunidades, pessoas que forem colocadas na minha frente, que eu possa falar do amor do Senhor, eu possa falar do testemunho da minha vida, depois que eu passei a servir ao Senhor, que eu possa ganhar almas para o Teu reino. Então, irmãos, estou dando essa ênfase para mostrar a importância de cada crente, de cada servo de Deus, de cada um que foi chamado. Lá em Romanos 8, tem um versículo que fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus tem um propósito em chamar cada um. Nunca pense: eu sou um servo inútil, eu sou um crente inútil, eu não tenho nada para fazer na obra de Deus. Nunca pense isso. Todos nós temos uma utilidade no reino de Deus. Glória a Deus. Eu já falei várias vezes aqui que a igreja é comparada pela própria Bíblia, pela própria palavra de Deus, como o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça,
Não fala nem o cabeça, fala a cabeça. Ele é a cabeça, ele é quem comanda o corpo. Eu só posso movimentar meu braço aqui porque, olha, o meu cérebro está no comando aqui, ó, né? Mexe o braço. É comandado por aqui. O nosso corpo obedece, eu quero andar. Estou andando? É o comando. Então, o nosso comandante, aquele que é a cabeça da igreja, é Jesus Cristo. E nós, como corpo de Cristo, temos muitos membros. E a Bíblia diz, não pode o olho dizer para o ouvido, eu não preciso de ti, nem a boca dizer que não precisa do nariz. Quer dizer, todos os nossos órgãos são importantes. Nós temos um coração bombeando sangue para ativar nossa circulação, irrigar nosso organismo. Nós temos um estômago que tem a finalidade de digerir os alimentos, mas não é só o estômago, ele depende do fígado filtrar, ele depende do intestino trabalhar. Meu Deus do céu, o corpo é tão complexo, é tão cheio de coisas maravilhosas que a gente diz assim, meu Deus! Às vezes a pessoa é cientista, não, o corpo humano é uma máquina. Que máquina nada? Nós somos imagem de Deus. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Nosso corpo, né? E nós temos que usar o nosso corpo para a glória de Deus. Por isso que eu quero falar sobre o chamado. Todos foram chamados segundo um propósito. Ah, eu não fui chamado para ser pastor, então eu vou sair da igreja. Que isso, irmão? Você foi chamado. Eu mesmo, está ali meu querido diácono Marcos Moreira. Que bênção ver esse irmão tocando o instrumento aqui na frente. Agora pede para o pastor sentar ali e tocar esse instrumento. Vai sair tudo desafinado. Eu não tenho esse talento, mas ele soma aqui na igreja. Eu não posso dizer, Marcos, eu não preciso de ti. Né? É a união de homens, varões, né? Prepararam o culto, o louvor, trouxeram os louvores aqui, mas teve um instrumentista ali, teve o jovem Felipe, né, aqui no Carrom. Que bênção! Como nós precisamos uns dos outros, irmãos. Tinha um corinho antigo que dizia, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Já animei a pastora aqui. Eu ia parar, ela já está continuando ali. Mas então, tinha esse corinho que falava, eu preciso de você, você precisa de mim. A igreja precisa do pastor, amém? Amém! Oh, saiu um amém forte. Mas o pastor precisa da igreja, amém? Eu tenho que dizer amém! Amém! Eu preciso de vocês. Não adianta eu ter o título de pastor. Eu já usei esse exemplo várias vezes. Ser pastor não é título. Ser pastor é aquele que tem rebanho. É aquele que tem ovelhas para conduzir. Ser pastor é aquele que tem responsabilidade com o rebanho do Senhor, de apacentar. Tá bom? Em outras oportunidades eu falo mais acuradamente sobre esse detalhe, até dessa palavra apacentar, porque ela é uma palavra que muita gente diz, o pastor tem que apacentar as ovelhas, mas esse detalhe apacentar é uma explicação um pouquinho longa, e eu não quero fugir aqui do tema, do texto, né, que nós estamos abordando, que fala sobre o chamado. Então, como eu falei que o título da mensagem é glorificando a Deus, obedecendo ao seu chamado, primeiramente eu li o que? O Salmo 104. Como o nosso Deus tem que ser honrado, meu Deus. Como o nosso Deus tem que ser glorificado. Ele é soberano tremendamente. A Bíblia diz que ele está sobrevestido de majestade e de glória. É para a igreja celebrar esse Deus com alegria, com prazer. É para a igreja
é saber que esse Deus está acima de tudo e de todos. Ele é o Deus criador de todo o universo. Pastor, eu conheço uma pessoa que diz que Deus não existe. Quer que eu falo para ela? É lógico que você tem que pregar o evangelho, sim, mas aí ela vai dizer, eu não acredito que Deus existe. Aí você pode perguntar para ela, quem criou o universo? Foi o homem? Quem colocou as estrelas, os planetas, sustenta a Via Láctea? Você sabia que a Via Láctea é uma das constelações, né? Galáxia, obrigado, meu irmão. Galáxia é uma das galáxias, existem outras. Sistema solar, os planetas que são divulgados e nós conhecemos, faz parte do sistema solar. É aqueles planetas que a gente conhece. E além do sistema solar? O Sol, ele é uma estrela de quinta grandeza. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. O Sol, com esse brilho todo, esse calor intenso que ele proporciona aqui, que nós sentimos, ele é uma estrela de quinta grandeza. Você imagina estrelas com uma luz muito maior. Você imagina uma estrela de primeira grandeza. E isso está além do nosso entendimento. Mas é como a própria Bíblia diz, as coisas reveladas são para nós. Mas aquilo que Deus ocultou é para Ele. Nós não temos que estar vasculhando, e depois da Via Láctea, o que é que tem, pastor? Eu não tenho que estar questionando, perguntando. Eu só sei o seguinte, Deus criou todas as coisas. E Ele é soberano. O Deus que operou, criando todas as coisas, Ele mesmo sustenta. Ele mesmo sustenta. A Bíblia diz que até o final da história vai haver verão, inverno, dia, noite. Os anos iam passando, mas não deixaria de ter sol, chuva, inverno, verão. Que tremendo, irmãos. Estamos em 2025 da era cristã. O nosso calendário começou com a vinda de Cristo aqui na terra. 2025 anos. Mas e antes de Cristo? Antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo, 3000 anos antes de Cristo, 4000 anos antes de Cristo, 5000 anos antes de Cristo, 6000 anos antes de Cristo, até onde a história calcula, chega até os 6000 anos. Mas e antes disso? E a eternidade de Deus? Por isso que ele é chamado Jeová, que quer dizer o Senhor eterno. O nome Jeová é transliterado do tetragrama YHWH. Não tem vogal, mas para se pronunciar, se colocaram vogal YHWH, botaram o A, botaram o E, ficou Iavé, ou Javé, ou Jeová. E a Bíblia traduziu acertadamente o que significa esse nome: o Senhor. Ele é conhecido como Senhor eterno. Então, Iavé, ou Jeová, significa o Deus de eternidade a eternidade. Não teve começo e não tem fim. É um Deus eterno. Pastor, esse Deus existe? Ele criou isso tudo que eu acabei de falar, e que nossa ideia, nosso pensamento não consegue entender o que está mais além, mas ele diz na própria palavra: o que está revelado é para vocês, mas o que está em oculto pertence a Ele.
Mas, amados, vamos aqui ao chamado. É isso que eu estou trazendo a igreja a refletir. Você tem um chamado para honrar esse Deus. E o salmista aqui no Salmo 104, ele fala com toda a ênfase: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele está dizendo: minha alma, bendize ao Senhor. Aí ele prossegue: Senhor Deus meu. A ênfase do salmista, ele trata o Senhor como Deus dele. Nós temos que tratar o Senhor como nosso Deus. E ele prossegue dizendo: Senhor Deus meu, como tu és magnificente. O termo, inclusive, irmãos, vai além também de algo que ele quer expressar exaltando ao Criador. Ele diz: Senhor Deus meu, como tu és magnificente. O Senhor é para lá de magnífico. Meu Deus. É uma exaltação tremenda que o salmista expressa aqui, irmãos. Aí ele diz aqui: sobrevestido de glória e majestade. Então esse é o Deus soberano, que habita numa luz inacessível. A Bíblia diz que ele está sobrevestido de glória e majestade. A palavra vestido é uma coisa, mas Deus está sobrevestido, coberto de glória, coberto de majestade. Quando você ouve a palavra majestade, você atribui o quê? A grandeza, realeza do Criador. Majestade. Coberto de luz, como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina. Meu Deus, você já montou uma cortina na sua casa? Você já colocou uma cortina na sua janela? Você pendura o varão, coloca ali o apoio e estende a cortina no local da sua casa. O salmista está dizendo que o Senhor estendeu o céu como uma cortina. Olha a grandeza desse Deus. Tu estende o céu como uma cortina e põe nas águas o vigamento da tua morada. Meu Deus, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso é o nosso. Então aqui o salmista exalta a majestade gloriosa do Todo-Poderoso. Agora, botei uma observação aqui. Com base nesse exemplo, qual exemplo? Do salmista, o crente deve obedecer seu chamado a servir a Deus, de maneira a glorificá-lo, fazendo a sua obra. Filipenses 2, tem um versículo que diz que Deus exaltou Jesus soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, diga, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Agora vamos lá, no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia. Agora olha como o versículo completa: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Para a glória de Deus Pai. O Pai só é glorificado através do Filho.
Por isso que o Espírito Santo está aqui na igreja, habitando no crente, e lá em João 16 fala, o Consolador, a missão dele. E Jesus, quando falou que o Consolador ia vir, ele falou, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Ou seja, Jesus foi para o céu, recebeu a glória junto ao Pai, enviou o Espírito Santo, o Senhor Jesus falou, ele vai receber do que é meu. Então ele veio aqui para capacitar a igreja a adorar a Deus verdadeiramente. Aleluia. A proclamar um nome que está acima de todos os nomes, para que diante desse nome se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua que ouvir a mensagem do Evangelho, toda pessoa que ouvir a mensagem do Evangelho, glorifica a Deus Pai. Então o crente é chamado para servir a Deus de maneira a glorificá-lo, fazendo a sua obra. Pastor, eu estou falando de Jesus para as pessoas não querem ouvir, estão virando as costas, diz que não quer saber. Não se preocupe com isso não, irmãos. Faça o que você tem que fazer. Testemunhe a palavra de Deus. Fale do Evangelho de Cristo. Agora toma cuidado com esse tipo de pregação melosa, que às vezes as pessoas querem. Eu vou falar de Jesus para as pessoas, mas eu vou chegar dizendo, Deus, Jesus vem para Jesus que Ele quer te dar vitória. Irmãos, esse tipo de apelação, você fala para qualquer pessoa aí na rua, você quer ter vitória? Quero. Mas você quer se arrepender dos seus pecados? Ele, peraí, não foi as coisas. Você quer confessar Jesus, reconhecer que você é um pecador, que você precisa de salvação, precisa confessar Cristo como seu Senhor para ser salvo, reconhecendo que precisa se arrepender? Esse é o Evangelho. Agora esse floreado aí, Jesus te ama, a pessoa está lá todo, cheio de vício, cheio de palavrão na boca, cheio de infidelidade conjugal, está lá, mergulhado em toda a prática errada, a pessoa chega, Jesus te ama, quer te dar vitória, vamos para a igreja para você ter vitória. A pessoa vai vir, na hora que ela começar a ouvir o Evangelho, ela vai embora. Mas você tem que trabalhar no coração dessa pessoa, para que Deus seja glorificado. Como é que Deus vai ser glorificado? Eu acabei de dizer, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando a pessoa disser, eu sou um pecador, preciso me arrepender e vou confessar Jesus Cristo como meu Senhor, eu reconheço Ele como meu Salvador, pronto, o Pai é glorificado. O Pai é glorificado quando uma alma se rende e reconhece o preço que Jesus pagou lá na cruz. Você sabe que o preço que Ele pagou lá na cruz, por nossa causa, você já viu o que Ele sofreu lá? Você já viu os maltratos que Ele recebeu? Você viu quanto de ensanguentado Jesus ficou pendurado naquela cruz? Todo aquele castigo que Ele sofreu foi por nossa causa. Então isso as pessoas precisam saber.